recebo aqui um craque do conhecimento, ele é professor titular da PUC de São Paulo, foi secretário municipal da Educação do Estado de São Paulo, filósofo e escritor Mário Sérgio Cortella. Dispensa apresentações. Ele vai conversar conosco sobre um tema imensamente interessante, a título de um de seus livros, não é? Não se desespere, provocações filosóficas. O assunto é ou não é interessante? Já pelo título a gente vê. Professor Mário Sérgio Cortella, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. À Canção Nova, de uma maneira especial aqui ao programa Papo Aberto. A gente já o esperava há algum tempo. Que bom. Entre nós aqui conversávamos sobre a oportunidade de fazer o convite. E quando me disseram que o convite estava aceito, eu fui um dos primeiros assim a exultar de alegria, viu? Espero que essa nossa capacidade de dialogar, ela faça com que cada um e cada uma que nos assiste cresça também conosco, porque todo diálogo, todo papo, especialmente quando ele é aberto, ele faz com que a gente eleve, né, a nossa condição de reflexão, de meditação. Então é aquilo que faz com que a vida tenha mais brilho, mais vibração, mais capacidade de grandeza. De onde que surgiu a necessidade, a ideia de se trabalhar esse tema, não se desespere? Olha que interessante, eu tenho alguns livros pela editora Vozes, que é uma editora ligada ao mundo franciscano, né? E desses livros, 3 deles, eles têm como título inicial um não, que não é um não de recusa, é um não de advertência. Não é um não de recusa, é um não de advertência. O primeiro deles se chama Não Espere pelo Epitáfio. O epitáfio é aquela inscrição que fica sobre os túmulos. Lembra de uma música do grupo Titã chamado Epitáfio? Que dizia assim, eu devia ter amado mais, sonhado mais. E o livro tem 33 provocações filosóficas sobre amor, morte, paixão, tecnologia. O segundo deles, dessa trilogia, se chama Não Nascemos Prontos. Isto é, nós somos um ser em processo de formação e, portanto, não estamos acabados. Não somos perfeitos. Você sabe que em latim, né, perfeito significa feito por completo, feito por inteiro. E uma pessoa que se considera já pronta, ela bloqueia a possibilidade de ser melhor do que aquilo que é e passa apenas a repetir. E esse que eu mencionei, o Não Nascemos Prontos, ele tem 32 provocações filosóficas sobre temas do nosso dia a dia. E este agora é o terceiro, portanto ele fecha a trilogia, chamado Não Se Desespere, com 31 provocações filosóficas sobre educação, religião, política, ética, arte, filosofia, de novo, né, a ideia do pensamento científico. Portanto, ele trata de uma temática que é a nossa vivência no cotidiano, a partir de um olhar da filosofia, que é a minha área, né, de atividade, é o meu campo de pesquisa, né, no campo da ciência. Ele é o 18º livro, né, que eu produzo, eu mesmo sozinho ou com outras pessoas, né, sempre, às vezes, dos meus 18 livros, 7 são em parceria, né, com outra pessoa, e sempre me agrada trabalhar com a ideia de provocação. Isto é, fazer pensar. Pelo título a gente foi percebendo que todos têm essa alma da provocação filosófica, né? Quando é que você descobriu que a filosofia poderia ser a sua profissão? Sua família teve a ver com isso? Sim, bastante. Né? Eu tive uma situação que foi muito acidental até nisso. Eu nasci em Londrina, no norte do Paraná, e aos 7 anos de idade, isto é, naquilo que seria o primeiro ano do antigo primário, eu tive hepatite. E hepatite, na época, ela era uma patologia que te deixava acamado. E na minha idade, eu precisava ficar mais de 60 dias sem sair da cama. Não havia televisão na minha cidade. A televisão só apareceu em Londrina quando eu tinha 10 anos de idade. Portanto, o que faz um menino aos 7 anos de idade deitado, né, sem poder sair da cama durante 60 dias? Primeira coisa, ouvir a rádio. Mas há um momento que leva a um esgotamento. A segunda coisa era a leitura. O que lê um menino de 7 anos? História em quadrinhos, Bíblia que meus pais tinham em casa, algumas coisas, mas logo faltava o que ler. E os vizinhos começaram a trazer coisas para eu ler. Num primeiro momento eram livros infantis, mas num segundo momento era o que se tinha. Então, por exemplo, aos 7 anos de idade eu li Dostoiévski, né, Irmãos Karamazov, li Don Quixote, do Miguel de Cervantes, li coisas ligadas ao mundo adulto, que eu não entendia, mas lia. Isso criou um estofo, né, um fundo, quase que um ninho, onde eu fui tomando um certo gosto pela literatura e pela filosofia. Quando eu tinha 17 anos de idade,
eu quis fazer uma experiência religiosa mais intensa. Isto é, não era uma religiosidade que se esgotava apenas na frequência ao culto, mas que ela fosse mais intensa. E para isso eu decidi que eu ia cursar filosofia e ia ter uma vida monástica. Portanto, assim que eu entrei na universidade para fazer filosofia, eu entrei também na Ordem Carmelitana Descalça. E eu, durante 3 anos, vivi na clausura, concomitantemente ao tempo em que eu tinha autorização de sair para a universidade. Sim. E eu fiz os 4 anos de filosofia em 3 anos, porque eu adiantava alguns estudos, e ao final de 3 anos na clausura, com os carmelitas descalços, eu entendi que aquela experiência que eu queria fazer, ela já era suficiente. Eu não queria seguir na vida monacal, nem na vida religiosa desse modo. Isto é, minha tarefa, ela seria de outra maneira. E aí eu saí da Ordem Carmelitana, né, saí, portanto, do convento, e entrei imediatamente na atividade docente. Essa época a qual eu me refiro, que são 37 anos atrás, a gente já podia dar aula na universidade mesmo sem mestrado e doutorado. E para você ter uma ideia, isso hoje seria uma temeridade, na época também já era. Eu comecei a dar aulas na PUC de São Paulo, na Universidade Católica, com 22 anos de idade. Era professor na PUC. Você imagine, né? 22 anos. Claro que logo eu fiz 23 e segui toda essa trajetória. E, curiosamente, hoje seria até impensável alguém sem mestrado e doutorado. Tinha acabado de entrar no mestrado, né? E aí eu fiz essa carreira dentro do campo da filosofia, primeiro, despertada por uma hepatite que me vitimou, e, em segundo lugar, porque a vida conventual levava a uma reflexão no campo da filosofia e no campo das ciências da religião. Aí eu não fiz teologia, né, como você que estudou também essa área, mas eu estudei ciências da religião. Minha área dentro desse campo é a história das religiões. Aí eu acabei trabalhando muito, né, nessa vertente. E a experiência, né, da religiosidade mais densa na vida conventual, a vida da comunidade, em que a gente tinha que plantar nossos próprios alimentos, em que a gente tinha que cuidar, né, dos animais que a gente tinha. Esse convento ficava, ele não existe mais. Ele ficava na Vinha-Anguera, no quilômetro 18,5, para quem vai pela Vinha-Anguera no estado de São Paulo, de frente ao Pico do Jaraguá. E é curioso, porque eu estava nesse sábado passando por ali, e isso que eu estou relatando já faz 40 anos. E agora, né, após as férias de julho, eu passei exatamente por conta disso, ao passar em frente a alguns dos pinheiros, né, do Pinus Eliotes, que é aquele que tem os galhos para baixo. Porque eu sou paranaense, o símbolo do Paraná é o Pinus araucária, que tem os galhos para cima, né, que dá o pinhão. Ao passar lá, aqueles pinheiros que eu plantei há 40 anos e que ajudei a cuidar deles, lá eles ainda estão. Aí você diz, ué, isso com filosofia. Ao entrar na atividade da docência, eu fui para o campo da educação, para o campo da comunicação e para o campo do ensino da filosofia e de história das religiões. Por isso, a filosofia, ela é sim, aí eu volto ao título que você lembrava, ela é uma provocação, né? Você sabe, estudou isso, conhece, vocar é chamar. Pro é chamar na tua frente, né? Isto é, vem aqui, né? Vamos conversar um pouco, vamos ter um papo, alguma coisa que nos leve a não ter uma vida robótica, automática, alienada. E, portanto, ela nos ajuda a pensar. A religiosidade e a religião também inspira muito o nível das provocações, porque, afinal de contas, uma parte do pensamento religioso é capaz de nos mover, de nos emocionar, né? Emovere, aquilo que mexe conosco, né? Mexe contigo. Portanto, uma emoção que pode ser positiva ou negativa, seja a raiva, seja a alegria, né? Seja a amorosidade, seja a inveja, são emoções que mexem conosco. E uma das coisas que a provocação faz, e eu aprecio, é que ela é capaz de mexer com a gente. Eu espero que o livro mexa eu tenho certeza disso. A gente já fica emotivo de ouvir aí as suas explicações, não é? Discorrer para a gente a respeito da filosofia, porque a gente percebe essa sua paixão. A gente nota quando uma pessoa tem gosto por aquilo que faz, tem prazer por aquilo que faz, essa gana, sabe, de passar essa experiência que tem. Mas muita gente fala de filosofia e tem uma certa compreensão até equivocada da filosofia, às vezes preconceituosa, inclusive. Eu queria saber de você, o que é filosofia? Então, a filosofia, na origem, né, dentro do Ocidente, há 2.600 anos, ela nasce como sendo um pensamento sistemático, organizado sobre o mundo. Sobre as relações dos seres humanos com o mundo, as relações dos seres humanos consigo mesmos, a relação do ser humano com a transcendência. Aquilo que hoje se chama, de um lado, teologia,
de outro lado física, de outro lado química, de outro lado economia, tudo foi filosofia na origem. Então a filosofia é a matriz, né? Ela é a mãe, uma mãe hoje idosa, que alguns querem trancar dentro do quarto, como se ela tivesse enlouquecida, mas é uma mãe que gera esse tipo de pensamento. Por exemplo, Aristóteles, um pensador do século IV a.C., ele tem percepção teológica. Aliás, todo o pensamento aristotélico influenciou imensamente Tomás de Aquino. Platão, que é anterior a Aristóteles, ele foi seu mestre. Aliás, Aristóteles estudou com Platão durante 20 anos. Platão é alguém que tem toda uma base de concepção que influenciou Agostinho. E é impossível pensar a teologia cristã sem Agostinho e Tomás de Aquino. Agostinho no século V, depois de Cristo, Tomás de Aquino no século XIII. Mas ambos são constitutivos do pensamento cristão, né, de maneira mais densa. Mas esse pensamento tem a sua nascedouro na filosofia, né, pré-cristã. E dentro desse ponto de vista, o que seria filosofia? A palavra filósofo foi criada por Pitágoras. Muita gente vincula Pitágoras apenas à matemática, especialmente por conta do seu famoso teorema, mas a palavra filósofo foi criada por Pitágoras para designar a pessoa que tinha um afeto pelo conhecimento. Ou, como a gente diria hoje, um amor pela sabedoria. Daí filósofo, que é exatamente o sentido original, né, que a palavra tem. Mas você usou uma expressão que eu gosto, às vezes, de trabalhar com ela, diz que eu vejo em mim uma grande paixão pela filosofia. E eu já tive paixão pela filosofia, hoje eu tenho mais amor pela filosofia. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu costumo definir, paixão é a suspensão temporária do juízo. A palavra paixão está ligada também à ideia de sofrimento. Né? Pati, né, significa sofrer, por isso patíbulo. Padecer, né? Isso, padecer, ou própria paixão de Cristo, né, tudo aquilo que o vitimou de alguma maneira. Por isso, o que é a paixão? É aquilo que nos encanta, mas nos possui. É aquilo que nos possui e ao mesmo tempo nos faz sofrer ou eventualmente perdemos até a capacidade de racionalidade. De maneira geral, a paixão exagerada gera o mundo do fanático. Você sabe que fanos em latim significa templo. A ideia de templo, porque o que é o fanático na origem? O fanático é aquele que é arrebatado, né, por uma percepção religiosa, em qualquer religião, e que não consegue, às vezes, ter clareza daquilo que está fazendo. Por isso, às vezes me perguntam, você é apaixonado pela filosofia? Eu digo, já fui. Hoje eu tenho um amor. Por que eu estou dizendo isso? Porque a paixão é aquilo que dispara, incendeia. Ninguém participaria de uma comunidade religiosa se não fosse atingido, no bom sentido, por uma paixão, por uma ideia, uma causa, né? Uma percepção, uma sensação do sagrado. Ali ela é fisgada. Claro, é quando ela incendeia. Mas a paixão consome se ela for persistente. É verdade. E nesta hora, a paixão tem que ser domada e ela se transforma em amor. Né? Essa ideia do transformar-se em amor significa que ela entra numa possibilidade de não ser descontrolada. Não existe, no meu ponto de vista, amor à primeira vista. Só existe paixão à primeira vista. Porque se você tiver amor à primeira vista, então não é amor. À medida que o amor é a paixão já refletida, já mais controlada, mais organizada. Aí volto eu ao ponto. Gregos antigos, há 2.500 anos, tinham um grande amor por um conhecimento que fosse, digo de novo, sistemático, organizado sobre o sentido das coisas. Qual é a diferença entre religião e ciência? Entre religião e ciência. Religião é crer para ver. E ciência é ver para crer. Para crer. É um caminho inverso. Isso, é inverso. A religião é crer para ver. E ciência é ver para crer. O que é filosofia é perguntar sobre o sentido do que é ver e o que é crer. A filosofia indaga sobre o sentido, isto é, sobre o porquê. Desse sentido, a filosofia é muito mais uma indagação sobre a razão de ser do que, de fato, sobre a explicação das coisas. Eu costumo dar, às vezes, mas uma explicação que eu gosto. Por exemplo, se um de nós dois agora, espero que não, mas se um de nós dois agora, nesse nosso papo aberto, tem um infarto, certo? E esse infarto leva, um infarto do miocárdio, a que você faleça eu aqui nessa conversa, esperemos que não. Tá? A gente imediatamente chama um médico.
Aí o médico vem, atende, constata o óbito e a gente pergunta para o médico assim, mas por que o Cortella morreu? Ele diz assim o seguinte, ele teve um infarto, o coração é um músculo, ele sofreu um esforço exagerado, havia um adensamento interno de gordura, isso gerou placas, essas placas interromperam o fluxo, né, de sangue e isso levou a um estressamento no músculo e ele, portanto, fibrilou, isto é, rasgou. Aí você vira para o médico e fala assim, não, o senhor não entendeu a minha pergunta. Eu perguntei por que é que o Cortella morreu. Ele disse, então, o coração é um músculo, ele não pode ter um sobreesforço. Não, o senhor não entendeu. Eu não perguntei como ele morreu, eu perguntei por quê. A filosofia pergunta sobre os porquês. A religião também o faz. Só que a religião, diferentemente da filosofia, ela é mais marcada pela entrega sem necessariamente a completa racionalidade. Já a filosofia tem, sim, a racionalidade como sendo a sua forma ferramental, né, a sua caixa de ferramentas para mexer no mundo é muito mais a racionalidade. Nem ela é a pura racionalidade que a ciência deseja e nem a entrega que muitas vezes a teologia exige ou que a religião coloca como requisito. Professor, como é que você vê esse caráter filosófico sobre o ser humano cotidiano, o homem de hoje, no seu cotidiano? Como é que está dentro dele essa alma filosófica? Ela é alimentada, ela é exercitada? Ela precisa ser. Por exemplo, quando a gente tem um papo dessa natureza, nós estamos mexendo um pouco com aquilo que muitas vezes se ausenta. É sequestrado do campo da mídia, da televisão, da leitura. Algumas pessoas me perguntam, vez ou outra, se eu escrevo livro de autoajuda. É curioso isso, porque eu sempre digo, claro, porque parece que é ofensivo assumir. E eu digo o seguinte, filosofia, na origem, é autoajuda. Filosofia tem um lema, que é o lema de Sócrates. O lema de Sócrates é, conhece-te a ti mesmo. Bom, conhece-te a ti mesmo significa ajudar a si mesmo. Pois bem, o que mudou na história não foi o conceito de filosofia, o que mudou foi o conceito de autoajuda, certo? Nós passamos a ter um tipo de filosofia ou de psicologia, ou até de teologia mais banalizado, mais superficial, mais digerível. Eu não tenho nenhum problema de fazer com que a filosofia seja mais simples, mas eu não a quero simplória. Qual é a diferença entre o simples e o simplório? O simples é aquele que se desnuda para a gente compreender. O simplório é aquilo que é banal, que é raso, que é superficial. Nesta hora, a filosofia do cotidiano que eu gosto de fazer é trazer para nós, homens contemporâneos, homens e mulheres, a capacidade de não viver de forma robótica, de forma automática. Isto é, nos fazer pensar sobre algumas coisas. Por exemplo, nós falamos em família, mas nós cuidamos da ideia de família? Ou ela é só uma ideia, em vez de ser uma prática? Nós falamos em fraternidade, mas essa fraternidade, ela é um discurso ou nós estamos ouvindo ecoar desde lá o livro do Gênesis a clássica ideia, onde está teu irmão? Será que o meu irmão é só o próximo? Ou a ideia de irmandade, de fraternidade, ela se coloca também para aquele que não está ao meu lado? Ou, outra coisa no cotidiano, a tecnologia, ela nos serve ou nós estamos a serviço dela? Como é que nós temos tecnologias de comunicação que nos levam à incomunicação? Isto é, está todo mundo junto e ninguém perto. Todos conectados e ninguém está próximo. E está próximo do ponto de vista da conexão, mas não da convivência. Eu costumo dar um exemplo do nosso enlouquecimento contemporâneo, né? Muita gente gosta até desse exemplo, eu coloco num dos livros que escrevi, né? Por exemplo, tem famílias que saem de casa todos juntos, aos domingos, todos juntos, saem juntos para comer comida caseira. A família se junta e sai de casa em busca de comida caseira. Isso é um sinal de insanidade. Né? E ainda você chama os filhos e diz, filhos, vamos sair de casa, vamos comer comida caseira. Quando a gente tem, por exemplo, uma religiosidade, que muita gente tem nessa contemporaneidade, que é de permuta, de negócio com a divindade. Isto é, eu faço e você me dá de volta. Como se fosse uma troca, um mercado. Em vez de ser, de fato, uma adesão consciente, decente, sincera àquilo que se pratica. Por isso, pensar o mundo da economia. Há um grande ateu, que morreu em março de 2012, chamado Milor Fernandes. E como um bom pensador, ele se colocava como ateu, mas concretamente, né, talvez ele não tenha conseguido, como um Nietzsche, não conseguiu achar um nome para o Deus dele.
Mas ele tem uma frase especial. Ele dizia, o importante é ter sem que o ter te tenha. Olha só. O importante é ter sem que o ter te tenha. Isto é, não seja possuído por aquilo que você possui. E há pessoas que são propriedade da propriedade que têm. Seja a propriedade material, seja a tecnologia que utilizam, seja o cargo que ocupam, seja o posto na hierarquia em que estão situados. Se há uma coisa a aprender é que a gente não pode ser propriedade das nossas propriedades. E no século XXI, no mundo ocidental, nós perdemos um pouco o entendimento do que está lá no Evangelho, de que de nada adianta um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. De repente, a nossa soberba, ela nos levou a imaginar que nós seríamos capazes de completa autonomia em relação a valores espirituais, em relação à capacidade de afeto e convivência. E, portanto, é assim que eu vejo esse cotidiano. Mas não o vejo como invencível. Aliás, é por isso que um livro se chama Não Se Desespere. Se eu achasse que era invencível, ou seja, que era impossível vencer esse modo adoentado em vários momentos de ser, né, eu teria desistido. E nesse sentido, a ideia é não se desespere. Se nós inventamos esta maneira de vivermos juntos, nós podemos desinventar e fazer de outra forma. Professor, isso que eu ia pedir ao senhor, um exemplo de como a gente pode quebrar esse ciclo vicioso no qual nós entramos, né? Porque a partir do momento em que você passa a ser propriedade daquilo que você tem, né, que você passa a ser escravo das suas posses, a sua liberdade ela começa também a ficar meio cerceada, né? Você fica limitado na sua liberdade. Por onde sair? Dá uma dica aí pra gente disso. A gente tem algumas delas, mas a primeira delas é pensar se eu preciso ter uma vida que não seja simples. Por exemplo, uma vida simples não é uma vida de carência. Uma vida simples é em que eu não tenho nada que seja absolutamente Usando inútil. até uma expressão sua, uma vida simples não é uma vida simplória. Não, não é simplória. E não é uma vida de carência. Pobreza não é sinônimo de carência. Carência de saúde, carência de alimento. Ao contrário. O que é uma vida simples? Uma vida simples é aquela em que a gente tem suficiência né, de recurso para existir, prover futuro e repartir. Por exemplo, há pessoas que Vamos são... lá de novo. Olha lá. Uma vida simples é aquela que a gente tem suficiência de recursos para viver, para a gente prover futuro e repartir o que tem. Né? O grande milagre, né, na multiplicação de pães e peixes feitos por Jesus, obviamente não foi uma coisa taumatúrgica em que de 2 peixes e alguns pães ele fez. Ao contrário, o grande milagre foi a repartição. Quando ele disse aos discípulos, vão lá e vê o que tem, e eles pegaram um pouquinho de cada um, e ao pegar um pouquinho de cada um, sobrou. Olha só, a lógica não era pegar, porque se ele fosse só dividir os peixes, ia dar uma escama para cada um. Né? Mas ele não dividiu, ele repartiu. Há uma diferença entre repartir e dividir. Quando você reparte, todos têm. Quando você divide, né, diminui. Nós temos uma sociedade que está dividida, não está repartida. Por isso, primeira dica, é preciso pensar, de onde vem minha riqueza? Daquilo que eu tenho ou daquilo que me tem? Segunda coisa dentro disso, uma vida simples é aquela em que eu não tenho carência sem alternativa, mas em que eu sou capaz de ter para repartir. Isto é, partir de novo, fazer aquilo que é decisivo. Por exemplo, há pessoas que confundem fartura com desperdício. Exemplo, uma mesa de Natal farta não é aquela que tem muita comida, é aquela que tem com quem você fruir. Há pessoas que têm muita coisa sobre a mesa e nenhuma fartura, porque não tem com quem fazer aquilo. Você e eu já passamos por uma experiência ótima na vida, em que a gente combinava um almoço de domingo na família, cada um levava um pouquinho e sobrava para todo mundo levar para casa alguma coisa na hora de ir embora. Né? Esta é a ideia de fartura. A fartura não é aquilo que é desperdício, que é a perda, que é aquilo que está fora, que é a consumolatria. Por isso é preciso pensar como é que nós estamos formando as crianças nessa área. Para interromper, nós temos que lembrar, a frase não é minha, ela é uma frase popular antiga, mas verdadeira. O mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. E que filhos e filhas nós estamos deixando? Isto é, estou eu formando uma criança, um jovem, que seja capaz de poder sim usar um bem material sem ter naquilo uma fixação, uma obsessão? Ou estou formando crianças e jovens para os quais sair de casa é sinônimo só de comprar.
Você não sai para ver lua junto, não sai para caminhar de mão dada, não sai para ver formiga no jardim. Sair é sinônimo de compra. Né? E desse ponto de vista, a gente começa a moldar personalidades que têm um tipo de desvios. E esse desvio, entre outras coisas, ele acaba, sem dúvida, amargurando essa condição. Mas há uma outra possibilidade também, que é ser capaz de pensar, né, o que é que de fato eu tenho como sendo o que dá sentido à minha vida. E aí eu chego a um outro polo. Eu tenho um livro chamado Qual é a Tua Obra? Esse livro, Qual é a Tua Obra, ele faz uma distinção entre aquilo que na vida é fundamental daquilo que é essencial. Por exemplo, o que é essencial na vida? É tudo aquilo que não pode não ser. Amizade, amorosidade, religiosidade, sexualidade, afetividade, solidariedade, fraternidade. Isso é essencial. O que é fundamental? É o que nos faz chegar ao essencial. Por exemplo, dinheiro não é essencial. Dinheiro é fundamental. Sem ele, eu não tenho, né, capacidade de vida mais resolvida. Mas ele em si não é essencial. Tanto que dinheiro não compra amizade, compra interesse. Não compra afeto, pode comprar quando muito é negócio. Né? Desse ponto de vista. Por exemplo, uma carreira não é essencial, ela é fundamental. O fundamental é como uma escada. Eu não tenho uma escada para ficar sobre ela, eu tenho uma escada para ir a algum lugar. O que é fundamental na vida? As nossas propriedades, mas elas não são essenciais. Há pessoas que são tão pobres que a única coisa que ela tem é dinheiro. E desse ponto de vista, esse tipo de percepção precisa ser pensado. E aí eu volto para fechar esse longo raciocínio. Sou eu proprietário do que possuo ou estou sendo possuído por aquilo que eu sou proprietário? Poxa. E essa é uma questão a pensar. Verdade. Agora, uma perguntinha aqui para o senhor. Essas ideias estão presentes aqui nesse livro com essa simplicidade, com esse sabor? Uma parte delas. Eu tenho um grande inspirador na minha história, que é um grande gaúcho, um poeta, escritor, chamado Mário Quintana. Maravilhoso. Mário Quintana, um homem que morreu em Porto Alegre no dia 5 de maio de 1994, um homem especial. E Mário Quintana tem uma frase num dos seus livros em que ele diz o seguinte: quando o leitor tem de perguntar ao autor o que ele quis dizer com isso, um dos dois é burro. E eu, como escritor, prefiro achar que eu é que sou burro se ele não entender. Daí que uma parte do que nós estamos conversando aparece sim aqui. Por exemplo, minhas crianças e eu com isso, é uma das reflexões. Minhas crianças e eu com isso. A outra delas, se você olhar, cooperar para não exaurir outra. Religião não é coisa de gente tonta. Porque tem gente que acha que religião é coisa de gente tonta. E eu costumo dizer que religião não é coisa de gente tonta, religião é coisa de gente. É que tem gente que é tonta e gente que não é. Mas tem gente que é tonta dentro da ciência, do governo, da arte e também dentro da religião. Desse ponto de vista, a religião é coisa de gente. Pergunta a você, será que eu escrevo aqui com essa simplicidade? Procuro fazê-lo. Em alguns momentos não consigo, em outros eu tenho maior sucesso nisso. Mas a finalidade da docência, e eu sou um docente, é comunicar. Né? Se eu não comunico, é capacidade, é sinal, né, de que eu não estou tendo sucesso naquilo que eu faço.